declarar, Deus, que a partir de agora, tudo aquilo que tenta nos distrair, tudo aquilo que tenta nos roubar dessa semente em nossos corações, nós que temos a autoridade de dizer, nós rejeitamos. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus, haja um alinhamento a partir de agora, entre os céus e a terra, o meu coração com o teu coração, Senhor. O coração da tua igreja com o teu coração, respondendo a tua palavra. Porque o Senhor diz, Senhor, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à tua igreja. Então, Senhor, que seja dada, Pai, a mim, a autoridade, mas que acima de tudo, Pai, também seja dada à tua igreja o discernimento para receber, entender e praticar. Porque nós nos tornamos, Pai, aquilo que nós praticamos. É isso que eu declaro, Pai, que a nossa alma se aquiete, que os nossos pensamentos, Senhor, se aquiete, que a nossa carne se mortifique, porque o nosso espírito, Senhor, ele já está pronto para ti. É isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero estar continuando falando sobre este tempo, quando eu estava escrevendo o que Deus foi trazendo no meu coração hoje à tarde, Deus trouxe algo no meu espírito que, na verdade, querido, essas palavras que Deus tem nos dado é muito mais para nos trazer o peso da responsabilidade do nosso papel como igreja, do que simplesmente ouvir, querido, achando que eu não preciso fazer nada. Toda palavra, querido, que eu escuto, eu me torno cúmplice dela. O que é alguém cúmplice? É alguém que estava no lugar, no local do crime quando aconteceu. Ouviu, viu. De uma certa forma, você se torna testemunha daquilo. Enquanto você não escutou a palavra, não teve entendimento daquela verdade, você não é, por Deus, julgado por causa daquilo. Porque você não tinha entendimento. Eu estou te dando um conselho, irmãos, porque foi isso que Deus trouxe ao meu coração. É um tempo de a igreja aprender a ouvir, mas saber que cada vez que ela ouve, ela está se tornando cúmplice daquilo que ela está ouvindo. E a responsabilidade dela está aumentando. Amém? Então, enquanto você não conhece, querido, você não conhece. Você não pode ser condenado por aquilo. E Deus não vai jogar você por aquilo. Mas a partir do momento que você teve a oportunidade de ouvir, porque Ele te deu a oportunidade, você se tornou cúmplice. E como cúmplice, a partir de agora, não é mais com Ele, é com você. É comigo. E de uma certa forma, querido, eu já preguei sobre Mateus 6, Deus já me deu vários entendimentos, tem me dado, mas diante de um tempo onde o Espírito está falando muito sobre o seu reino, sobre estabelecer o seu reino. Eu estava conversando com meu sogro hoje, e ele falou assim: Aninha, você está alertando a sua igreja sobre a volta de Cristo. Eu falei: olha, pastor, né? Ele é pastor. Olha, seu Silas, de uma certa forma, eu estou dizendo que o reino é chegado. Agora, se a igreja não está entendendo... Porque, querido, cada dia que se aproxima, cada dia que você vive é menos um dia que você está vivendo. E é mais um dia que está se aproximando, querido. Eu não estou dizendo isso para trazer para você medo. Eu estou dizendo isso, que está chegando a hora de o reino que foi estabelecido dentro de você se manifestar. Nós não estamos lutando por uma bandeira de uma igreja. Nós estamos lutando por um único reino. A Assembleia agora está cultuando o mesmo Deus que eu estou cultuando. A Presbiteriana está cultuando o mesmo Deus que eu estou cultuando. A Quadrangular também está cultuando o mesmo Deus que está cultuando. Não é uma questão de denominação, é questão de reino. De um único Deus, de um único Senhor. E o que Ele está fazendo nos corações é de acordo com aquilo que os corações estão buscando. Amém, igreja? Então, quando Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que só libera o reino dos céus quem foi inundado pelos céus. Só libera o reino quem foi inundado
pelos céus. Quando nós liberamos o reino dos céus, nós estamos liberando um poder de transformação sobre a terra. Quando eu declaro para o Senhor, venha o teu reino, eu estou dizendo, estabelece um governo que não é de homens e não é de um sistema de homens, mas estabelece um governo que está pronto nos céus para que os homens entendam e a partir daí tenham isso como padrão na sua vida. E a começar de mim, abre o meu entendimento para entender que hoje, como alguém do reino, conquistada pelo reino, alcançada para o reino de Deus, eu preciso entender, e você precisa entender, que quando eu libero o reino dos céus, eu estou liberando um decreto, aonde Deus pode vir e transformar a terra. E aí, querido, uma vida que foi influenciada pelos céus, ela tem no seu coração o reino. E ela manifesta esse reino aonde estiver. Eu já falei isso para você e vou continuar falando. Uma vida que teve o seu coração inundado por uma cultura dos céus. Ela não tem outra pátria, ela não tem outro lugar, ela não tem outra coisa a manifestar, senão aquilo que o reino é dentro dela. Aonde ela estiver. Trazendo assim o ambiente dos céus para a terra. Quer que eu diga uma coisa, querido? Quando Jesus diz assim, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É porque, querido, o que Deus tem para a terra, o que Deus tem para a tua vida, não está na terra, está no céu. O que Deus tem para o meu coração, o que Deus tem para a minha família, o que Deus tem para a minha cidade, o que Deus tem para a minha nação, não está na terra, está nos céus. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é, algo real aí onde o Senhor está. Então, querido, o que Deus tem para a terra está no céu. E se o homem quiser, se você quiser ver e viver a vontade de Deus manifesta sobre a sua vida, sobre o lugar onde você está, sobre a sua casa, sobre aonde os teus pés se colocarem, é preciso que primeiro, querido, esse céu invada você. É preciso primeiro que eu e você entenda esse céu dentro, porque o reino já está dentro de vós. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus Cristo disse, quando chegaram para ele e disseram, aonde está o reino? De onde ele virá? Está ali, está aqui? Não, querido. Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem para mim não está nessa atmosfera da terra, mas está com ele, eu entendo, querido, que no meu espírito tudo já está pronto. Quer que eu diga uma coisa? Você carrega o céu dentro de você. O ambiente do céu está dentro de você. Você carrega o céu dentro do seu espírito. Por isso que quando você morrer, ele volta para o Pai. Entendeu isso, irmãos? Ele não fica vagando nessa terra sem saber para onde ir. Ele não fica entrando no corpo de um e vindo de uma outra forma. Não, querido, isso é mentira do diabo. O espírito volta para Deus, que o criou, que o fez. Há um ambiente dos céus que você carrega, irmãos. Agora o problema é se o reino está estabelecido aí dentro. Se ele está edificado. Se ele está construído. Então, querido, se o homem quiser viver a vontade de Deus e que ela se manifeste sobre a sua vida, sobre o lugar onde ele está, primeiro o céu precisa invadir esse homem. Primeiro o céu precisa invadir essa mulher. Primeiro o céu tem que invadir a minha vida. Só assim eu e você vamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Você já percebeu que o homem, ele não sabe, se você perguntar para onde ele vai se ele morrer, a não ser que ele tenha certeza da salvação? A questão da eternidade é um problema para o homem. Porque ele não tem entendimento que ele não é dessa terra, ele é dos céus.
Mas ninguém pode falar de um lugar que ele não entende que esse lugar existe. Irmãos, ninguém vive a vontade de Deus. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês vão orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, igreja: ninguém vive a vontade de Deus na terra, tendo o coração governado pelo reino da terra. Ninguém, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nenhum servo de Deus, nenhum filho de Deus, ele vive, querido, a vontade, ele experimenta a vontade de Deus na sua vida, sendo governado por um sistema de um mundo jaz do maligno. Quando Deus diz, quando o Senhor diz, querido, quando Deus ele quis transformar a terra, se você pegar lá em Gênesis, capítulo 1, quando o texto diz assim, que a terra era sem forma e vazia, que o abismo pairava sobre a face da terra, a terra não tinha forma, a terra era vazia, a terra estava num caos, numa escuridão, não tinha formato, não tinha vida, não tinha nada. E lá em Gênesis diz que quando a terra era vazia, sem forma, estava um caos. Quando Deus, igreja, e hoje quando Deus trouxe isso ao meu espírito, eu fiquei impactada, eu não sei se você vai ficar. Mas quando Deus, querido, Ele quis transformar a terra que estava em caos, um vazio, mas que Ele quis transformar num lugar habitável, numa terra transformada, numa terra próspera, sabe o que Ele fez? Ele declarou um decreto sobre a terra. Ele veio até a terra, Ele pairou sobre os ares da terra, Ele veio sobre a nossa terra e Ele trouxe um decreto. E o decreto que o Senhor lançou sobre a nossa terra era aquilo que estava dentro dEle. Ele liberou sobre a nossa terra, Ele liberou sobre aquele caos, Ele liberou sobre aquilo sem formato, sem cheiro, sem cor. Ele liberou aquilo que estava dentro dele. Ele trouxe para fora toda a organização que havia no ambiente onde ele habitava, no céu. Sabe por quê? Porque no céu tudo é organizado, irmãos. No céu, o ambiente tem tudo no lugar. Quando Deus olha para a terra, uma terra sem forma, uma terra vazia, uma terra sem cor, uma terra sem cheiro. Ele tomou uma postura, ele era Deus, mas ele podia ficar lá sem problema, sem dor de cabeça. Ele sai do seu trono, ele vem sobre a terra para liberar um decreto. E ele simplesmente liberou tudo aquilo que estava dentro dele, de um ambiente que já estava e que já era real, os céus. De algo que já existia. Ele libera, querido, aquilo que já estava pronto e veio sobre a terra. E quando ele disse, haja, o que aconteceu, irmãos? Houve. O que estava dentro dele foi liberado para fora, com todo o poder, com toda a organização, com toda a transformação. No ambiente que ele habitava no céu, veio sobre a terra. O problema, irmão, é que se eu e você não formos inundados pela cultura do céu, nós não temos o que liberar. O que é que você vai dizer diante da doença? O que é que você vai liberar sobre a sua família? Como que você vai poder liberar o que Deus quer, se o ambiente de Deus não está aí dentro? Do que vai sair daí, irmãos? Aquilo que Ele começou nele, que Ele fez a partir dele, que Ele transfere para mim e para você fazer. Toda a manifestação do reino de Deus para a terra, querido, está no decreto que sai do coração de um homem. Toda manifestação, toda
a manifestação do reino de Deus para a minha vida e para o lugar onde eu estou, está no decreto que sai da minha boca. Tanto para o bem, como para o mal. Quando você enche um ambiente daquilo que impregna o seu ser, aquele ambiente se transforma naquilo que impregna o seu ser. Quando você libera um decreto, querido, que sai de dentro de você, de dentro de mim, mas que não tem estruturas edificadas, não tem uma cultura fundamentada, às vezes, como diz a minha mãe, você não sabe nem o que está falando. Toda manifestação, querido, do reino que Deus tem para a terra, está no decreto. Irmãos, isso é muito importante, porque você pode mudar a sua vida. E é por isso que o diabo não quer que a gente entenda isso. Toda manifestação do reino de Deus para a terra, para a minha vida, está no decreto que vai sair da minha boca, mas de um coração que foi invadido pelo céu. Que teve uma vida alinhada com a palavra. Querido, talvez você não saiba nem o endereço do versículo, mas você precisa entender que ele existe para poder declarar. Você talvez não seja um expert de dizer o capítulo, a página, o versículo, mas ele tem que estar impregnado no teu espírito. O céu dessa palavra, o teu céu tem que ser invadido por essa palavra. E diante da situação, você precisa declarar o decreto. Você precisa declarar o decreto. De todo um coração que foi alinhado com o Pai. Por quê? Porque este mesmo coração, mesmo ele vivendo na terra, a cultura dos céus é que domina ele. Irmão, você pode viver num mundo cheio, num lugar onde só tem pecador, mas só você decide quem vai corromper o que está dentro de você. Não coloque a culpa nos outros. Eu decido o que eu coloco para dentro da minha boca. O que vai cair no meu estômago. E eu decido, com aquilo que eu como que eu vou digerir. Então, igreja, nós precisamos entender nesses últimos dias que são a vontade de Deus para se manifestar na sua vida, sobre a sua família, sobre o lugar onde você está. Vai depender muito mais do decreto que sai da sua boca, do alinhamento. Por quê, querido? Porque você leva a cultura. Você já viu os muçulmanos? Ele pode ir no país ao outro. Quando dá a hora deles fazerem aquele ritual dele, eles param tudo. Havia um cliente que ele era muçulmano e ele ia na galeria. Um dia, foi impressionante. Deu, acho que é 5 horas da tarde, ou é 5h30, se eu não me engano. Ele parou diante de uma parede, entre uma loja e outra. Ele colocou o chapéu dele, ele colocou aquela capa, e ele foi às orações dele. A cultura está tão impregnada naquele homem. A cultura é a maior realidade no espírito daquele homem. Seja, mesmo que ela seja de uma maneira, querido, que para a gente parece tão errado. Mas aí que está, querido. A cultura daquele homem está tão impregnada que não importa o lugar, ele se posiciona. Ele decreta, ele manifesta, ele faz, ele age como alguém que sabe que aquilo é a cultura dele. E ele não saiu dali. Ele parou as compras dele. Querido, quer que eu diga uma coisa? Eles são muito mais Caxias por causa de uma mentira do que a gente por causa de uma verdade. Eles morrem por causa de uma mentira, enquanto a gente não tem coragem de morrer por causa de uma verdade.
E a verdade é, querido, que o reino de Deus só vem na vida de alguém, para que a vontade dele se estabeleça, quando esse coração permite-se ser invadido pelo céu. Então, querido, nessa noite, não está nas mãos de Jesus em estabelecer mais o reino sobre essa terra, enquanto eu e você estivermos aqui. Está na mão de um coração, e eu espero que seja o meu e o seu. Está na mão de um coração que decidiu se alinhar com o céu e tem a sua vida governada pelo Espírito. Quer que eu diga uma coisa? E se você disser que é incapaz de viver isso, é uma mentira. Porque quando Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para te guiar para isso. Por isso que Ele diz, o reino já está dentro de você. O reino já está dentro de você. Alguém que decide, querido, se alinhar com o sistema dos céus, é entender que o reino de Deus já está dentro dele. E agora, ele só precisa manifestar. Criar uma atmosfera. No céu, na terra. Você não precisa esperar chegar no céu para transformar a atmosfera de um ambiente. Quando você entende, querido, que você precisa ser cheio de uma cultura já dessa terra. Alguém que de repente é brasileiro. E aí a Fernanda recebe uma proposta. E a empresa diz assim, olha, Fernanda, você vai morar 6 meses nos Estados Unidos. 1 ano nos Estados Unidos. A Fernanda, ela vai fazer tudo o que ela precisa para se preparar para isso. Ela vai aprender a língua, ela vai saber o que come. Não é assim, irmãos? É ou não é, igreja? É. Ela precisa entender a cultura daquele lugar. Ela precisa se preparar. Porque não é 1 dia, 2 dias. Ela vai morar durante o tempo ali. Aí, queridos, no reino de Deus é a mesma coisa. Você está sendo preparado para um lugar onde Cristo foi preparar. Aonde existe uma cultura. Aonde existe um sistema. E, querido, você não vai se preparar para morar no céu, lá no céu. Você tem que começar a se preparar aqui. Você precisa saber o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta. Você precisa saber o que é que agrada o teu pai, porque é com ele que você vai morar. Você precisa entender qual é a linguagem desse reino. E aí, querido, começar a fazer uma aula, fazer uma preparação para isso. E aí, o que é que você faz? Você entra na escola do Espírito. A Fernanda vai para os Estados Unidos, mora lá, ela para a escola, o que é que ela faz? Vai procurar uma escola para aprender inglês. Não é assim? Ela vai, querido, tudo aquilo que está no alcance dela, ela vai procurar fazer para quê? Para se preparar. Irmãos, o que é que você está fazendo que não está se preparando para o céu? O que é que eu estou fazendo? E aí, querido, existe a escola do Espírito, onde você precisa mergulhar na palavra, onde você precisa, querido, viver uma vida de relacionamento e de intimidade com o Pai, que você vai se encontrar daqui a algum tempo. E aí, há uma linguagem nesse reino. Uma linguagem de oração, uma linguagem em línguas, uma linguagem, querido, aonde eu preciso praticar. Porque quando eu chegar lá, eu não quero que ninguém me pegue de surpresa. Irmãos, antes de o céu descer sobre a terra, ele precisa descer sobre você. Descer sobre mim. Só que aí eu vou te dizer, ele não desceu mais, ele agora está dentro. E aí, irmãos? Uma vida que foi influenciada pelo céu, tem o seu coração no reino, irmãos. Vou te fazer uma pergunta. Você responde para você mesmo. Durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, você de vez em quando para pensar em Deus e sente saudade dele? Saudade como você sente de alguém? Ah, não, pastora, eu não sinto porque eu não conheço Deus.
Oh, como não conhece? A não ser que você não se relacione com ele. Sabe, você, às vezes, no seu dia, tira uns minutinhos para pensar nele e, de repente, dá um apertozinho no coração, como se você tivesse com saudade dele. Uma vontade de dar um cheiro nele. Querido, quem foi invadido pelo céu, sente saudade de Deus. Alô? Amém? Deus não é um negócio, irmãos. Deus é uma pessoa. Não ter saudade da palavra. Não ter saudade de adorar. Não ter saudade de louvar. Tanto faz como tanto fez. Oh, irmãos. Não é a cultura dos céus. Porque a cultura dos céus tem prazer nele. Uma vida que foi influenciada pelo céu tem o seu coração no reino e manifesta este reino aonde estiver. Trazendo o quê? O ambiente do céu sobre a terra. Uma pessoa que carrega o ambiente do céu dentro dela, ela vira uma conversa de futebol e acaba em Deus. Uma conversa de comida e acaba em Deus. Porque é mais latente a cultura do céu do que a cultura da terra. Principalmente quando você encontra alguém que também tem a mesma cultura. Aí o negócio pega. Aí o negócio vai longe. Querido, e quando isso acontece, irmãos, e em nome de Jesus eu declaro que aconteça nas nossas vidas. E em nome de Jesus, eu declaro que aconteça nas nossas vidas. Seja aberto os olhos do nosso entendimento nesse tempo para essa verdade, igreja. E quando isso acontece, aí esse coração, querido, já não ora mais como prioridade, seja feita a minha vontade. Quando um coração de um homem ou de uma mulher é invadido pela cultura dos céus e o reino dos céus que governa, ele já não ora mais como prioridade a minha vontade, a minha bênção. Eu quero, eu preciso, eu tenho direito, restitui. Eu não estou dizendo que não pode, irmãos, mas o Espírito também trata isso. Não é mais a prioridade, seja feita a minha vontade. Por quê, pastora? Por quê, irmão? Porque o coração foi invadido pelo céu. Porque as vontades foi dominada pelo reino. Pelo reino de Deus. E aí, querido, você não pensa mais em você. Você não fica aquele crente egoísta que o céu é só para você. Que a bênção é só sua. Quer que eu diga uma coisa, querido? A melhor coisa é dividir bênção, porque aí ela multiplica. A melhor coisa. Na conta de Deus, tudo que você entrega para Ele nunca soma, multiplica. Porque aí, querido, quando nós entendemos isso, quando o nosso coração é dominado pelo reino de Deus, nós não pensamos mais em nós, mas em tudo que diz respeito ao reino dos céus. E aí, igreja, no reino dos céus, é a vontade dele que tem prioridade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se você tem que fazer algo, pergunta primeiro se Deus quer. Deixa Ele ter a prioridade para responder. Não coloca Deus na parede e diz, Senhor, eu quero. É a mesma coisa que alguém quando vem falar comigo, perguntar alguma coisa ou quer uma orientação, ela fala assim para mim, que se ela chegar para mim e disser assim, olha, Deus me falou. Eu vou dizer para ela, então se Deus já te falou, o que eu falar, então eu nem falo. Agora é diferente quando ela chega para mim, olha, eu estou vivendo isso, isso e isso. Eu gostaria que você estivesse orando comigo. Aí é diferente. Agora quando você chega para alguém, querido, Deus me falou, é a mesma coisa com Deus, querido. Se você coloca Deus na parede, então Deus fala, então faz do jeito que você quer. Agora quando você diz para Ele, o teu reino se tornou a minha prioridade. Os céus invadiram o meu coração.
Seja feita a tua vontade. Com certeza, querido. A vontade dele vai te levar àquilo que você sempre sonhou também. Agrada-te do Senhor e ele satisfaz o desejo do teu coração. E no reino dos céus, a vontade de Deus é que tem prioridade. Então, nessa noite, irmãos, você sabe essa história que tem, que as pessoas... como é o nome quando as pessoas invadem terra que não é dela? É poceiro, é isso? É, né? Não é poceiro? Então tá. Então eu vou dizer para você, tá? O que ele disse para mim. Deixa o Espírito Santo ser poceiro do teu coração. Não coloca cerca. Não coloca cerca, não impede ele entrar. Deixa o Espírito Santo invadir tua terra. Deixa o Espírito Santo invadir teu coração. Porque ele é o agente de Cristo para manifestar os céus no teu espírito. Que possamos deixar, querido, o Espírito Santo ser poceiro da terra do nosso coração. E só assim Deus vai poder manifestar a sua vontade sobre nós. E quando isso acontecer, querido, o reino de Deus alcançou o nosso coração. O céu invadiu a nossa vida. E aí nós podemos manifestar o que Ele é nos céus, aqui na terra. Através de nós. Porque Ele ocupou o nosso coração. Por meio de uma vida que eu decidi ter Ele como prioridade. E desta maneira, igreja, a atmosfera da terra muda. Muda do ambiente de trabalho, muda do ambiente da sua casa, muda do ambiente da escola, muda na rua quando você anda, muda no banco, muda dentro do carro. Aí quem está dirigindo ali é um pedacinho do céu. Quem está lavando aquela louça é um pedacinho do céu. Quem está ali, computador, trabalho, está um pedacinho do céu. Por quê? Porque eu carrego essa atmosfera aqui dentro. A terra pode até querer gritar, dizer, mas você tem o reino dos céus dentro de você. Você vai pensar direitinho, alinhar-se com a palavra e você vai trazer um decreto sobre aquele caos. Você vai declarar a verdade de Deus. Amém, igreja? Libere o reino dos céus, igreja. E transforme o ambiente da sua terra. Libere o reino dos céus e transforme o ambiente da sua terra. Se coloque de pé. Libere o reino do céu e transforme o ambiente da sua terra. Seja feita a tua vontade. Onde está o reino de Deus? Ah, está lá na igreja. Igreja tal, igreja... Não, está dentro de você.